Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso culto de ensino. Louvamos a Deus pela sua vida, por estar conosco. Está ali o Dante, acompanhado por um senhor muito elegante ali do lado dele, uma senhorita. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles, amém. Você que está conosco pela primeira, segunda, terceira vez, para nós sempre é um prazer recebê-los aqui na casa do Senhor Jesus. Nosso amado Senhor, tem uma senhora ali perto do pastor Eliú. Amém, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Nós estamos, desde terça-feira, começamos aqui um curso, ou uma série de estudo, de instruções, sobre um evangelismo dinâmico e criativo. Ou como nós nos movemos dentro de uma proposta da igreja em anunciar o Evangelho de Cristo. Eu trago hoje uma continuidade nesta proposta, e eu queria que você mergulhasse comigo sobre o que dizer, o que falar. Antes de tudo, eu queria deixar claro uma coisa para os irmãos. A nossa mensagem não é uma mensagem acerca da religião. É difícil se compreender isso, mas Jesus não vem implantar uma religião. Não. A religião faz parte da vida dos seguidores de Cristo, mas não é esta a proposta do Evangelho. Você não vai falar para uma pessoa para que mude para a sua religião, porque não altera nada para ela, não altera nada na vida dela. A nossa proposta não é trazer a pessoa, levando ela ao entendimento de que nós estamos na melhor igreja. Não é esta a proposta. A proposta não é o nome da igreja, até que isso faz parte do evangelismo. A proposta não é o nome da minha religião, até que isso faz parte da fé. Mas a proposta é Jesus. A proposta é Cristo. Eu ouvi uma palavra hoje que eu fui muito confrontado. É de que a Bíblia Sagrada, o livro que nós temos como regra de fé e prática, ela no seu todo, no seu conteúdo todo, é Cristo. É Cristo. Nós estão levantando uma bandeira por aí, dizendo que o que vale para a igreja é o Novo Testamento. Não. O que vale para a igreja é a Bíblia toda. É a Bíblia toda. O Antigo Testamento não me interessa se ele trazer para mim só histórias. O Antigo Testamento não me interessa para mim se dentro dos seus provérbios traz somente código e orientação moral. O Antigo Testamento não me interessa para mim se os salmos é apresentado somente letras, poesias e cânticos. A Bíblia toda só interessa para mim porque ela tem uma palavra de redenção, só tem uma palavra de esperança e de vida, e o nome dela é Cristo Jesus, a esperança nossa. Quem está comigo aqui? Cristo Jesus, a esperança nossa. Essa é a nossa realidade. Ei! Desde o Éden, desde a árvore da vida plantada no jardim do Éden, era Cristo.
o cordeiro que foi morto, imolado no Éden, para que a sua pele cobrisse a nudez de Adão e Eva, era Cristo. O cordeiro preso pelo chifre na região de Moriá, no monte da provisão, é Cristo. O linho seco jogado na água amarga é Cristo. A nuvem no deserto é Cristo. A coluna de fogo no deserto é Cristo. Ei, a nossa proposta é Cristo. Quem está comigo aqui? Quem fala de Cristo tem uma propriedade singular de alguém que está ali para autenticar, para divinar, para chancelar a mensagem que está sendo dada. Por isso que ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer neste evangelho, quem crer nessa boa notícia, quem crer nessa proposta de vida, tem a vida eterna. Este é salvo. Este é salvo. O texto que foi lido pelo pastor que me antecedera diz: e chegando Jesus, após a sua ressurreição, ele diz, na versão que foi lida: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A versão mais precisa é: se eu compreender que ele faz parte de um corpo divino, de pessoas divinas, como o Pai e o Espírito Santo, é a expressão correta. Ei, é-me dada toda a autoridade. O Pai me deu esta autoridade, o Espírito me deu esta autoridade, nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sentem com eles, percam tempo, aproveitem um tempo, aproveitem a oportunidade, fazei discípulos dele, fazei discípulos dele. Ei, se vocês sair pregando o evangelho, se vocês sair fazendo discípulos, se vocês sair ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado, eu garanto para vocês, eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. É esta a proposta de Deus. O mais preciso, é esta a proposta de Jesus para a igreja. Diante disto, por que evangelizar? Já explicamos isso aqui. Porque esta é a missão da igreja. A igreja evangélica que não evangeliza, ela deixa de ser uma igreja evangélica. Porque esta é a proposta. É evangelizar. Nós que fazemos parte da igreja de Deus missionária, que são instruídos aqui e orientados aqui, uma das máximas que é dada para a liderança, especificamente para os que pregam e ministram, que os nossos púlpitos e que as oportunidades que são dadas não são para ser aproveitadas para desabafos, não são para serem aproveitadas para incitação da ira, não são para ser aproveitadas para argumentação e ostentação de conhecimento ou de palavras, seja elas filosóficas, seja quais forem elas. A proposta é para ser aproveitadas as oportunidades para falar da
palavra de Deus, e especificamente de um nome chamado Cristo Jesus. Amém ou não amém? Amém. O que é evangelismo dinâmico e criativo? Quando falamos de evangelismo criativo, dinâmico, precisamos compreender que é a forma que nós vamos apresentar Cristo à vida das pessoas. A maneira prática de como nós vamos apresentar. Determinados profissionais, quando vão apresentar os seus feitos, as suas obras, eles procuram meios que chamam a atenção naquele momento para a obra apresentada. Eu me recordo que quando eu fui fazer a minha defesa, lá na faculdade, eu fui todo periquitado. Cheguei lá, eu postei a voz, me ajeitei e falei, nervoso que só. Nervoso que só. Um colega meu estava lá, ele disse, Costa, o Victor Zapata. Ele disse, Costa, eu quase não estava compreendendo o que tu estava falando. Eu estava só analisando o jeito que tu estava falando. Não era nem o que tu estava apresentando. Muitas vezes, nós nos preocupamos tanto na performance, que esquecemos a essência. Muitas vezes, nós nos preocupamos tanto na performance, que esqueçamos o essencial. O essencial é Cristo. Quem está comigo aqui é Cristo. A palavra deve começar e terminar em Cristo. E eu quero trazer para vocês umas coisinhas hoje, para que vocês entendam. Evangelizar não é apenas entregar folhetos, não é uma saudação rápida, não é um convite rápido. Evangelizar não é você convidar alguém para vir à igreja. Isso faz parte, mas não é isso. Não é isso. Evangelizar é alcançar vidas através do Evangelho. Essencialmente, através do seu testemunho, através da palavra de Deus, trazendo clareza sobre Cristo Jesus e o reino de Deus, manifestando nas suas, pode ser trôpegas, mas conscientes e seguras, o fruto do Espírito, a virtude do Espírito Santo, como está em Atos 1:8, ministrando sobre esta autoridade soberana, porque quem é portador da palavra, quem se responsabiliza por ela, é quem mandou pregar. Quem está comigo aqui é quem mandou pregar. Então, ele vai cumprir a palavra. Ele disse, estes sinais vão seguir. Vão seguir. Você pode orar para curar, Jesus cura. Vocês podem orar para Jesus libertar, Ele liberta. Você pode orar para Jesus ou falar para Jesus confortar, Ele conforta. Você pode trazer uma palavra de orientação, conselho e direcionamento. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai falar. Você pode acolher, porque esta é a proposta. Você tem autoridade para abençoar, em nome de Jesus. Mas temos algumas direções que eu quero deixar para os irmãos.
O evangelismo dinâmico e criativo, ele começa com oração. Nós acostumamos muito a falar de Deus para as pessoas, mas a proposta inicial é falar das pessoas para Deus. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Eu estou achando vocês tão longe de mim. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? A proposta inicial é falar das pessoas para Deus. Antes de qualquer ação evangelística, antes de qualquer atividade evangelística, fale das pessoas para Deus. Senhor, eu vou sair nesta rua para evangelizar. Eu vou na casa de Cicrano e Beltrano. Eu quero te apresentar eles a ti, Pai. Eu quero que tu abençoe eles. Eu quero que a palavra que eu for dar venha de encontro à vida deles, Pai. Abençoa eles, dá graça a eles, que seja assertiva a mensagem do evangelho que vai ser ministrado sobre a vida deles. Fale para Deus e depois fale de Deus para as pessoas. Segundo ponto, testemunhe a sua realidade espiritual. Testemunhe a sua realidade espiritual. Não confunda testemunho com testemunho. Tem pessoas que vai contar um testemunho que fala mais miséria, tragédia da vida do que bênção e transformação. Tem pessoas que, pastor, eu tenho testemunho para dar. Ela passa 1 hora contando uma leseira da vida dela, como aquela história. Eu contei para o carroceiro que o jumento chorou. E quando termina, 2 minutinhos, dizendo, Jesus me libertou e transformou. A seu estado de bênção se tornou ínfimo e insignificante diante da miséria e testemunho que ele falou. Testemunho é falar o que Deus te deu hoje. Testemunho é falar o que Deus fez para a tua vida hoje. É o que você tem hoje. É a verdade de Deus hoje, é a bênção de Deus hoje, amém? É novidade de vida, é uma constância soberana. Vale, pastor? Tem, dificuldade tem, dor tem, doenças, enfermidades tem, lutas tem, perseguição tem, calúnias tem, mentira levantando contra você tem, mas tem uma coisa também, tem Jesus do nosso lado, tem a certeza da garantia da vitória, temos a certeza de que vamos chegar lá e de que o barco não vai afundar, amém ou não amém? É esta a proposta. Fale, testemunhe. Terceiro, ame com o amor de Deus. Ame com o amor de Deus. Sempre quando se fala do amor de Deus, ou sempre quando se fala do evangelho, o que é gerado primeiro no coração de quem ouve é medo. Toda mudança tem resistência. A resistência ela é travada pelo medo. Mas a Bíblia Sagrada diz que o amor lança fora todo medo. Quem é abraçado pelo amor, ninguém é confundido, meu irmão. Você pode ser confundido com a paixão, mas ninguém se confunde com o amor. O amor ele expressa a realidade mais profunda de um ser. Se você amar com o amor de Deus, se você está falando do evangelho, para quem está perdido, ele vai ser invadido e alcançado por este amor de Deus transformador. Quarto, lembre que você é mensageiro, você não é a mensagem. Você é mensageiro, você é porta-voz, você é simplesmente o instrumento que está sendo conduzido ou usado para levar a palavra de Deus. O evangelho não é o evangelho não é você, o evangelho é Cristo.
Cristo Jesus. O evangelho é Ele, amém? A Ele. Agora atenção uma coisa: se eu vivo Ele, se eu tenho Ele, se eu vivo Cristo e Cristo vive em mim, se a realidade é dele, o mundo vai conhecer o evangelho através da minha vida, mas a expressão que deve ser mostrada não é eu, é Ele. Amém, amém? Amém. Quinta coisa: comece pela simplicidade. A humildade é a mão da simplicidade. Simplicidade. Como eu falei aqui na terça-feira passada, o evangelho é simples na sua profundidade, como ele é profundo na sua simplicidade. E a mão que segura a simplicidade é a humildade. Por isso que Jesus disse assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. De coração. Esta é a importância. Tem pessoas que querem mostrar a suntuosidade do conhecimento e tal, é porque nós estamos aqui debaixo do maior teto do universo, iluminado por esta abóboda terrestre, diante do luminar cintilante descorte das luzes do universo e tal. Quando vai chegar em Jesus, o pessoal não dormir. Tem nada tem nada a ver isso, meu irmão. Tem nada a ver isso, né? É como parece que é o grande o Spurgeon, né? Eles estavam num período de oração, parece que foi ele ou foi George Miller, estava num período de oração e botou para o irmão para cantar. O irmão começou aquele discurso, mas monstro do mundo. Ele disse: irmão, enquanto esse irmão discursa para Deus, bora orar. Bora orar. Esta deve ser a nossa consciência: simplicidade. Simplicidade. Outra coisa: se solicitado pelo evangelizado de um acompanhamento de visitas, acompanhe-o com uma mensagem compreensível. Uma mensagem compreensível que seja compreendida. Compreendida. Tem pessoas que vai pregar o evangelho, causa mais confusão do que um entendimento da palavra. Confunde mais. É como uma pessoa que vai falar sobre o evangelho e leva a mensagem do inferno. É a mensagem do inferno. Como é que eu vou levar a mensagem do evangelho, que é poder de Deus para a salvação? Vou pregar o inferno, meu irmão. Como é que eu vou pregar para uma pessoa que está perdida e condenada? Eu vou dizer para ele: meu irmão, você está perdido? Eu estou sabendo. Você está condenado? Eu estou sabendo. Não, ele não quer saber, ele quer saber. Tem saída, tem resposta, tem solução, tem salvação para você. Leve a mensagem compreensível. Ofereça oração pela pessoa evangelizada e aprenda a orar a palavra. Aprenda a orar a palavra. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu fui cobrado pelo Espírito Santo a trazer um estudo sobre como orar a palavra. Como orar a palavra? Aprenda a orar a palavra. Quem evangeliza e ora pelo evangelizado, ele não ora outra coisa a não ser orar a palavra. Ore a palavra. Que quem ora a palavra na oração está evangelizando. Quem ora a palavra na oração está dando a quem está ouvindo a oportunidade de salvação e libertação. Ore a palavra. Promova eventos, encontros, palestras para um evangelismo criativo, sempre tendo Jesus como o centro. Faça uma abordagem pessoal, trazendo um testemunho, perguntas e diagnóstico, oração incisiva, integração na igreja e um discipulado dinâmico. Tudo isso nós queremos que vocês estejam
inteirado. Dentro deste evangelismo dinâmico e criativo, como falamos, temos várias propostas, como o teatro de rua, né, um teatro evangelístico, pintura ao vivo, flash mob, dança, louvor e adoração, abordagem rápida, evangelismo em parques e praças, evangelismo com atos de bondade, distribuição de águas, lanches gratuitos, abraços e outras coisas mais, como falamos aqui, além da abordagem da precisão pessoal que é feito dentro deste evangelismo. Passo deste evangelismo. Primeiro, esse evangelismo está dividido em 4 passos: perguntas e diagnóstico, o plano da salvação, decisão e compromisso, e acompanhamento imediato, que é o discipulado. Primeiro, vamos lá: pergunta de diagnóstico, plano da salvação, decisão ou compromisso, acompanhamento imediato. Isso se requer pelo discipulado. O evangelismo dinâmico e criativo, primeiro passo: conversar sobre sua vida, apresentar. Você não vai chegar a pessoa e abordar, não. Se é com tempo, chegue para a pessoa: bom dia, boa tarde. A educação nunca fica fora de moda em qualquer situação. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como está? Tudo na paz? Tudo na graça? Quebre o gelo, apresente um lado humano seu. A primeira coisa que a pessoa perde na caminhada da vida é a sensibilidade humana. Nunca perca a sensibilidade humana, mesmo sendo velho espiritual. Nunca perca a sensibilidade humana. Fale isso. Procure pontos, temas, assuntos em comuns com a pessoa que você vai evangelizar. A vida, e quebra esse gelo, quebra essa barreira e tenha acesso. Converse sobre as experiências, muitas delas religiosas que a pessoa teve, muitas frustrações. A ideia neste ponto é saber qual é a religião da pessoa que está sendo evangelizada e com que frequência ela vai à igreja, já frequentou a igreja, já teve em várias igrejas. Nós estamos hoje com um nível, índice elevadíssimo de desviados, caídos, afastados, decepcionados, frustrados, abandonados pelos irmãos e pela igreja, jogados às traças. Estas pessoas precisam ser alcançadas. Comentar sobre uma visita dela à igreja. Você já fez a igreja, já foi à igreja, já participou de um culto, já esteve na igreja. Eu fiquei assustado que uma boa parte das pessoas que eu tenho abordado, especialmente na praça, são pessoas que dizem assim: pastor, já fui da igreja, já participei da igreja, eu já estive na igreja, eu já estive na participação dos grupos de louvores, de oração, já participei de grupo de evangelismo, já participei de até em projetos missionários. São pessoas que foram instrumentos de Deus na igreja. O outro passo de quebra-gelo: fale sobre o seu testemunho. Fale sobre a sua vida. Hoje um mau testemunho lá fora tem sido a causa principal de pessoas afastadas do evangelho. Tem pessoas que estão colocando os mau testemunhos na frente da luz reluzentes do evangelho. Eu não vou ser crente por causa de Cicrano, por causa de Betrano, por causa de fulano de tal dos anzóis. Eu fui tratado mal, fui desrespeitado, me compraram isso e não pagaram, mentiram para mim, fizeram mal para mim, me caluniaram. Fulano de tal é fofoqueiro, fulano de tal faz mal, fulano de tal fez isso, fulano de tal caiu, fulano de tal se prostituiu, e apresentem nomes. Eles todos fazem isso. E o que é que você deve dizer? Eu estou aqui. Jesus me salvou, Jesus me libertou, e o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também. Amém ou não amém? Apresente o seu testemunho de vida, o que Jesus é
para você, o que Jesus fez para você. Não apresenta mazela não, porque os outros já foram, já deu. Apresente o que você é hoje, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Falar do que você é em Cristo, isso é bênção. Isso é bênção. E vem as perguntas do diagnóstico, que é o primeiro passo do evangelismo. Qual é a primeira pergunta que se faz? Você chegou para a pessoa, saudou a pessoa, olhou para aquela pessoa, está junto, já quebrou o gelo, amém? Ó, aqui essa máquina cinge é muito boa, você está costura tal e tudo mais. Como está o senhor? Você está bem? Como está a sua casa? Está bem? Sua família está bem? Estou usando aqui a vida do irmão José de Jesus e tudo mais. Aí olhou, a pessoa abriu o coração. Eu disse: eu tenho uma pergunta para fazer para você. Ele disse: pô, não. Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Qual é a resposta da pessoa? Qual é a resposta mais comum das pessoas? Aí você sabe, só Deus sabe. Você não responde o que ela vai responder. Você não responde nada. Você deixa ela responder. Deixa ela responder. Você nunca vai travar uma incredulidade se ela não expor a sua crença. Se você for morrer hoje, você tem certeza que vai morar no céu? Respondeu: eu não sei não, e ninguém sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pronto. A segunda pergunta diagnóstico é: se você morrer hoje e você chegar diante de Deus e Jesus disse assim: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Amém? Se você morrer hoje e chegar diante de Jesus, na porta do céu, e Jesus perguntar assim: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Por que você deve entrar no céu? Qual a resposta mais comum? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu dou esmola. Eu acho que dos outros aí eu sou o melhor, né? Eu não falo, não faço mal para ninguém, né? Se for pesar assim, eu estou numa bancada ou num peso mais leve do que os outros estão mais pesados que eu. Essa não é a resposta comum? Vamos à primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta? Quem recebeu a pergunta? Se você partir hoje, você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Eu estou falando de um evangelismo dinâmico e criativo. Respostas, perguntas rápidas para respostas rápidas. Primeira pergunta, como é? Se você partir hoje, morrer hoje, fechar os olhos hoje, você tem certeza que vai para o céu? Segunda pergunta: se você chegar no céu hoje, Jesus disser: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Você deixa responder. Deixa a pessoa responder. Deixa responder. Respondeu. Você repete a resposta do que a pessoa deu. Quer dizer que você não tem certeza porque só Deus sabe? Não é essa a resposta que você deu? Quer dizer que você só vai entrar no céu, você acha que entra no céu porque você é bom, porque você fez o bem? Não é essa a sua resposta? Você repete a resposta dele. Aí você começa: eu tenho uma boa notícia para você. Isso é evangelho. Eu tenho uma boa notícia para você.
você pode ter certeza de que vai morar no céu. Você pode ter certeza que se morrer hoje, você vai para o céu. É só você ter Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Você diz, você pode ter a certeza de que quem tem Jesus e morrer hoje vai para o céu. E você pede para que ele repita: você crê em Jesus? Eu creio. E por que você não vai para o céu? Por que você não tem certeza? Porque você crê do seu jeito. Mas a proposta do Evangelho é você crer como diz as Escrituras. Como diz as Escrituras. E você começa a levar ele a citar alguns textos do que a Bíblia fala de Jesus. De Jesus. É esta a proposta. Uma vez nós estávamos fazendo um batismo aqui na igreja, há um bom tempo atrás, e estava um grupo de irmãs para ser batizada. E eu perguntei assim: você tem certeza de que é salvo? E uma irmã, que é muito comunicativa aqui na igreja, ela disse assim: pastor, não tem não. E irmã, como é que você vai ser batizada, minha irmã? Não sabe ter certeza que é salva, meu irmão? E eu disse assim: você crê que Jesus Cristo veio e nasceu da Virgem Maria? Eu disse: eu creio. Você crê que Jesus começou seu ministério depois do batismo de 30 anos? Eu disse: eu creio. Você crê que Jesus andou aqui curando, salvando, curando os enfermos, libertando os cativos, salvando as vidas? Eu creio. Você crê que Jesus foi crucificado na cruz? Eu creio. Jesus foi crucificado por quem? Ele disse: foi por mim. Você crê que Jesus morreu? Eu creio. Você crê que Jesus ressuscitou? Eu creio. Jesus morreu e ressuscitou para quê? Foi para nos salvar. E agora? Agora eu sou salvo, né? Agora eu sou salvo. Aí tive que evangelizar no batismo. Eu sou salvo. Então, a proposta do Evangelho é levar a pessoa a crer naquilo que ele sabe. Crer naquilo que ele sabe. Então, estes passos da fé, do Evangelho, você precisa saber. Aí disse: como assim? Aí disse: você crê que Jesus veio? Eu disse: eu creio. Você crê que Jesus morreu? Eu creio. Jesus morreu para quê? Todo mundo sabe, meu irmão, que Jesus morreu para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. O Espírito Santo já deu isso neles, já convenceu isso a ele, para nos salvar. E agora? E por que não é salvo? Aí você tira o olhar da pessoa nele e começa aquela pessoa que olhava para ele, imperfeito, pecador, mau, e olhar para quem? Para Jesus, que é Salvador. Que é Salvador. Você disse que pode entrar no céu porque você não rouba? Não, isso não salva. Isso não vai deixar você entrar no céu. Aí você conta a história do omelete, né? A mulher vai fazer um omelete, quebra 9 ovos dentro de uma tigela, mas um ovinho está podre. O que acontece? Estragou todo o omelete. Você pode ter uma vida toda zelando para praticar o bem, mas um erro estraga todo o bem que você fez. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos,
E a verdade não está em nós. Porque o que me garante ir ao céu não é meus atos de bondade e de justiça. Isaías diz que os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundícia, não passam de absorvente usado, não valem nada. Não vale nada, é a coisa mais bela, mais boa que eu faço. E o que é que vale? É o sacrifício de Jesus. Nós entramos no céu, não é porque somos bons, nós entramos no céu porque Jesus é bom. Amém ou não amém? Nós não fazemos bondade ou justiça para entrar nos céus. Nós fazemos atos de bondade e justiça, porque quem nos garante o céu, nos ensina a viver assim. Esta é a diferença do evangelho. O legalismo é o seguinte, você tem que andar bom, andar bem, para ter garantia. O evangelho é diferente. Você vem como está, você recebe a salvação, e Deus transforma a tua vida, e a vida que você era já não é mais, porque quem está vivendo em você é Cristo. E essa deve ser a verdade. Então nós apresentamos o evangelho na palma da mão. Você precisa ter isso na mente. Na próxima semana, vou estar trazendo isso em slide. A palma da mão, graça, homem, Deus, Cristo, fé. 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 Salvação. Eu sou pecador. Deus me ama. Jesus me dá garantia, e pela fé eu tenho tudo isso. Amém? Graça, homem, Deus, Cristo, fé. Essas 5 palavras são as principais mensagens do evangelho. Nós somos salvos pela graça. Eu sou pecador, Deus me ama, Cristo me salva, e pela fé eu sou salvo. Vamos lá, todo mundo junto? Dá para dizer todo mundo junto? Vamos lá? Presta atenção. Vamos lá de novo. Amém ou amém? Dá para repetir só vocês aí, vamos lá? Se você compreender esses passos sem desviar alvos, não tem como você não ser bem sucedido. Não tem. Ei, tem uma oportunidade para você. A graça de Deus te alcança. A graça de Deus te alcança. Eu e você não merecemos não, mas Deus nos ama. Deus te ama. Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu Cristo Jesus, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a evangelização simples, dinâmica e criativa. Ah, pastor, e se eu esquecer? Escreva na mão, no dedinho aqui, graça, homem, Deus, Cristo, fé. Lê isso. Pela graça nós somos salvos. Nós não merecemos não. Nós não somos dignos não.
Nós somos pecadores, todo homem é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e foram demitidos, afastados, destituídos da graça, da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus nos amou. Ele deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. E Jesus Cristo veio para fazer uma aliança conosco, para nos salvar, nos libertar, nos dar o direito de ser filho. E se nós quisermos alcançar isso, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos dar um passo de fé e ter essa certeza de salvação. Vocês me entenderam? Eu estou ficando doido. Amém ou não amém? Muito simples isso, do que eu estou dando para vocês. Continuando, para que vocês compreendam essa parte, vocês precisam ter todas essas conexões ligadas, né, nessa proposta do Evangelho. Você entregou esse Evangelho, você passa agora para a decisão e o compromisso. Qual é a pergunta? Você gostaria de receber este dom da vida? Você gostaria de receber esta garantia? Você gostaria de ter esta certeza de salvação? Você gostaria de ter este privilégio, esta alegria, essa convicção? Faça novamente o esclarecimento, apresente ele para que ele tenha consciência, faça sobre isso e depois esclareça o que significa isso. O que significa isso? Você disser assim: olha, eu creio que é pela graça, eu sei que eu sou pecador, eu não tenho dúvida de que Deus me ama, eu não tenho dúvida que Cristo morreu por mim, eu acredito no seu sacrifício. Você apresente isso e faça uma oração de decisão àquela pessoa e confirme ele, confirme a decisão, confirme. Em verdade, verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. E você, quando você crê em Cristo, você crê no Evangelho, você crê na palavra da salvação, então você tem esta vida, você tem esta garantia, e você leva esta pessoa para os passos do discipulado: leitura bíblica, oração, adoração, comunhão e testemunho, e convide essa pessoa a participar da EBDC, da classe do Francisco Brito, a classe do discipulado, e com certeza você vai estar integrado dentro do corpo da Igreja de Deus Missionária. Amém ou não amém? Amém. Esta é a proposta do Evangelho. Simples, dinâmico e criativo. Na próxima terça, nós vamos estar trazendo algumas abordagens, como é feito isso no campo, com a missionária Eliane. Depois vamos estar trazendo com mais afinidade algumas propostas de que a igreja vai fazer em Parnaíba, nas áreas do evangelismo mais e DNA. E depois eu estou trazendo para vocês, sentando na cadeira, conversando com vocês, diante da igreja, para mostrar como estas abordagens de evangelismo pessoal é feito dentro da casa, na rua, na praça, no banco, no mercado, na fila do banco, no mercado municipal, qualquer lugar. A gente vai estar fazendo isso com os irmãos, instruindo essa prática na igreja, para que os irmãos exerçam isso lá fora. Amém, amém? Nós vamos trazer o pastor Lu, que vai cantar um hino de louvor ao nosso